tarde a todos. Obrigada pela presença. Meu nome é Luísa, eu sou aluna da pós-graduação do BPS e faço parte também do grupo de pesquisa do Instituto Mamirauá. Então, para quem não conhece, o Instituto Mamirauá, né, o Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, foi criado em 99 e é uma organização social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações. Então, desde o início de suas atividades, né, o Mamirauá desenvolve atividades por meio de programas de pesquisa, manejo, assessoria técnica nas áreas das reservas Mamirauá e Amanã, e hoje está atuando em toda a Amazônia. O Instituto tem como missão promover a pesquisa científica sobre a biodiversidade, manejo e conservação dos recursos naturais, né, na Amazônia de forma participativa e sustentável. Então, atua em várias áreas de conhecimento: antropologia, arqueologia, sociologia, manejo dos recursos naturais, ecologia e medicina da conservação. Hoje possui mais de 100 projetos de pesquisas, né, concomitantes. Então, dentro desses projetos, destacam-se o desenvolvimento de novas tecnologias para o monitoramento da biodiversidade e um grande conjunto de pesquisas para o manejo da fauna silvestre na Amazônia. Nós temos nós dois pesquisadores que vão apresentar as palestras. O primeiro é o Dr. Emiliano Stessi Ramalho. Ele é coordenador de pesquisa e monitoramento do Instituto Mamirauá, coordenador do projeto PROTES, que é o que vai abordar hoje, e líder do grupo de pesquisa de ecologia e conservação de felinos na Amazônia. Fez graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e doutorado no Departamento de Ecologia e Conservação da Vida Silvestre na Universidade da Flórida. É membro fundador da Aliança para a Conservação da Onça Pintada e o Instituto Procarnícola. Tem dedicado os seus últimos 12 anos de carreira profissional na conservação da onça pintada e no estudo da ecologia dos carnívoros. Então, eu queria convidar o Dr. Emiliano. Obrigada. Bom, gente, esse caso acabou com a minha apresentação. Ela apresentou o Instituto Mamirauá e ela depois veio falar de onça. Então, tem meio sentido que falar para vocês. Então, eu vou apresentar o projeto PROTES, que é um projeto novo que a gente está desenvolvendo agora. Um projeto de tecnologia, que é um pouco de novidade também para a gente no Mamirauá. Vou só ilustrar aqui um pouquinho do que ainda não mostrou, do Instituto Mamirauá. Então, o Instituto Mamirauá é localizado em Tefé, está no interior do Amazonas, e esse aqui é o Instituto Mamirauá. É uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É o único instituto de pesquisa localizado na Amazônia Central, e ele surgiu junto com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. É importante falar da Reserva Mamirauá porque a Reserva Mamirauá é um marco importante de conservação no Brasil e na Amazônia. Ela quebrou o paradigma da ideia de que você podia só ter uma unidade de conservação sem ter gente dentro. Mamirauá foi a primeira desse tipo aqui no Brasil, e a ideia do desenvolvimento sustentável é que você pode manter as pessoas dentro da unidade de conservação. Elas trabalham para a conservação da biodiversidade, mas também podem usar a biodiversidade que está dentro da unidade de forma sustentável e, com isso, melhorar também sua qualidade de vida. E o Instituto Mamirauá vai muito nessa linha. A gente é um instituto de pesquisa, mas as pesquisas são voltadas não só para a conservação da biodiversidade, mas também para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem nessa área. Mamirauá é uma área que tem mais de 1 milhão de hectares e é inteiramente composta de várzea. Isso aqui é uma área de várzea. Quantos de vocês já foram na Amazônia? Só para eu ter ideia. Legal. Tá. A várzea é uma floresta que alaga todos os anos. E aqui, no caso de Mamirauá, alaga por uma coluna de água de mais de 10 metros. Então, não é um ambiente trivial de se morar. Né? Só para vocês terem ideia do que acontece, isso aqui é uma comunidade na reserva Mamirauá, durante o período da seca, e aqui durante o período da cheia. Então, não só
as pessoas têm que lidar com a simulação, mas os animais e plantas também têm que conviver com isso. Isso é só para contextualizar, para vocês terem ideia de como que é a região onde a gente trabalha, tá? Os desafios que a gente tem lá. Bom, aqui eu botei uma foto do pirarucu, é um peixe lá da Amazônia, o maior peixe de escama que existe no mundo. E essa espécie é importante e eu acho que resume bem a proposta do Instituto Madeiral, né? Esse peixe, a pesca dele era proibida até 2000, mais ou menos, porque ele era criticamente ameaçado, não podia pescar ele, porque já havia tido sobrepesca da espécie. E aí, Mamirauá começou a fazer pesquisa sobre essa espécie para tentar elaborar uma forma de manejar essa espécie. E aí, o pesquisador foi para Mamirauá e, junto com os pescadores locais, tentou saber como que seria possível contar o pirarucu. O pirarucu é um peixe que é bem peculiar, porque ele tem que subir à tona para respirar. Então, os pescadores da área falavam que eles conseguiriam contar o pirarucu. E aí, o pesquisador foi para lá, chamado Leandro Castelo, tentou validar o método dos pescadores para contar o pirarucu. E aí, o que ele descobriu foi que os pescadores conseguiam, de fato, contar os piracus quando eles vinham morar. Então, isso permitiu que a gente estabelecesse cotas para aquela espécie e, com isso, manejar a espécie, não só em Mamirauá, mas também na Amazônia inteira. Então, Mamirauá trabalha sempre com isso, com pesquisa, que permite fazer manejo sustentável de uma espécie, e tentando sempre aliar o conhecimento tradicional. Bom, isso aqui eu ia falar disso, mas não vou. Então eu falo do Progress agora. Então, a ideia do projeto Progress é tentar desenvolver uma tecnologia para monitorar a biodiversidade em tempo real. Ela é uma parceria entre 4 instituições, o Instituto Mamirauá, a Universidade Federal do Amazonas, a CSIRO, que é uma instituição australiana, e a Universidade Politécnica da Catalunha. E é um projeto financiado pela Fundação Gordon e Betty Moore. A ideia de criar essa tecnologia surgiu da realidade que a gente tem hoje na Amazônia, né? A gente tem várias obras de infraestrutura sendo planejadas para a Amazônia, como rodovias, que eu diria que é uma das grandes ameaças hoje para a Amazônia. A gente tem vários focos de incêndio, a gente tem os desmatamentos, a gente tem as mudanças climáticas potencializando todos esses efeitos. E a gente está perdendo espécies a uma taxa que a gente nunca viu antes na era civilizada. Então a gente tem, ao mesmo tempo que a floresta está desaparecendo e a biodiversidade também está, a gente não tem métodos eficientes para monitorar o que está acontecendo com a fauna abaixo do céu. Como vocês devem saber, não adianta a gente ter só a floresta em pé sem ter os bichos que estão abaixo do céu. Os bichos funcionam como o motor de um carro, né? Então, eles são fundamentais para fazer com que a floresta funcione de forma efetiva. E os métodos que a gente tem, os animais, né, evoluíram para não serem vistos, são difíceis de detectar, e os métodos que a gente tem não permitem, não só que a gente detecte grande parte das espécies que a gente tem interesse em monitorar, mas também não permitem a gente dar uma resposta com a velocidade que é necessária para fazer a preservação da Amazônia. Então, hoje, o que a gente tem, a gente precisa coletar dados numa escala que é muito difícil. A gente tem métodos, muitas vezes, o protocolo de coleta é diferente entre uma área e outra, entre uma instituição e outra, e isso não só dificulta a análise dos dados e torna ela mais lenta, mas também dificulta você agregar esses dados. Então, o que a gente está propondo com o Progress? A gente quer criar uma ferramenta que permita que as comunidades locais, gestores, cientistas, governos e a sociedade de forma geral possam monitorar eficientemente a biodiversidade, prever o impacto de desmatamento e as grandes obras de infraestrutura sobre essa biodiversidade e também aumentar a conscientização global, a compreensão e a apreciação sobre a biodiversidade. A gente está na primeira fase do projeto, que é exatamente criar e mostrar que essa tecnologia é possível. A segunda fase do projeto a gente vai entrar agora, que é aprimorar o que a gente já criou.
né, os protótipos que a gente criou, e também monitorar uma unidade em tempo real, que a gente prevê que seja uma grau, e também criar uma interface que permita fazer essa interação na sociedade com dados de conservação e dados de monitoramento. E a terceira fase já é implementar isso na Amazônia, que a gente almeja daqui a uns 5 anos. Então, a tecnologia Providence que a gente está criando é basicamente, esse aqui é bem simples, mas acho que ilustra bem. Então, o equipamento tira uma foto, que é o que armadilhas fotográficas hoje já fazem, né? Mas esse equipamento ele também identifica as espécies. Então, se ele tira uma foto de uma onça, ele vai dizer que é uma onça, ele vai dizer o horário, o local, que aquele animal foi registrado. Isso vai ser enviado para o banco de dados central, que vai permitir uma análise automática do que os animais que estão sendo detectados ali. E o Providence também avança no sentido de detectar espécies não só por imagem, mas também por áudio. Então, não só ela grava o que está acontecendo na floresta, mas ela também identifica quais espécies que estão localizando naquela área. Isso tudo, e não só fora da água, mas também dentro da água. Então, a gente também está monitorando animais no rio, que era uma coisa que é super difícil de fazer. Isso tudo funcionando com energia solar, o que permite que esses equipamentos fiquem muito mais tempo na floresta sem manutenção. Aqui é só para vocês terem, não sei se tem áudio, se vai ter áudio. Tem áudio. No computador tem, mas eu estava ligado, mas acho que se ligar e consegue ouvir isso. Tá. Então, aqui o que eu vou mostrar primeiro para vocês é o que o equipamento faz quando ele reconhece espécies por som. Então, o que vocês estão vendo em preto é uma espécie, em amarelo é outra, e o que vocês estão vendo ali é um gráfico de frequência, que é como se fosse o desenho do som que vocês estão escutando. Que vai dar para ouvir mais claro. Então, todas essas são espécies que a gente já está identificando. Toma agora ouvir. E aqui é um boto. Dá para escutar? Bem baixinho. A primeira parte uma parte que é super importante é o desenvolvimento da tecnologia, né? Ela já é um grande avanço em relação a monitorar mais espécies de forma mais eficiente e dar respostas mais rápidas. Mas a segunda parte do projeto, que é tão importante quanto a primeira, que é o desenvolvimento da tecnologia, é a gente transformar essa informação em informação que seja palpável pela sociedade, que seja compreensível. A gente tem hoje vários sites super interessantes de monitoramento de biodiversidade, de queimada, de monitoramento da floresta, só que a maior parte deles é acessível por uma camada, acessível que eu digo, não que você não consegue acessar o site, mas você compreender e se interessar por aquela informação, como a gente sabe como cientista, ainda é uma coisa muito difícil para a gente não tem tempo, a gente muitas vezes não tem recurso, não tem capacidade técnica para fazer. E muitas vezes cientistas não têm nem interesse em fazer. Então, uma parte importante desse projeto é exatamente tentar comunicar essa informação, que é super importante, com um público mais amplo. Então, esse aqui é o nosso site, o protótipo. Isso seria uma versão de um site mais para cientistas, mas, como vocês vão ver, já permite alguma interatividade com os dados de biodiversidade. Então, o que vocês estão vendo aqui são, digamos, módulos do Providence, tecnologia. Você tem azul aqui, vermelho, onde você clicou, e aí você tem os últimos registros naquele local. E aí, se você clicar nesse local, você vai poder não só escutar e ver como é que é o áudio daquele local, saber quais espécies estão sendo registradas por áudio, né, por som, e você vai poder ver o que está acontecendo naquele local.
e saber os últimos registros do que aconteceu ali. Além disso, você vai poder entrar, vamos dizer que eu tenho interesse na onça, que é o meu caso, e aí você vai poder dizer qual espécie você quer, qual área e qual período de tempo que você quer ver a informação sobre aquela espécie. E aí você vai poder ver no mapa todos os locais onde foi registrada aquela espécie naquele período de tempo que você selecionou. Isso vai valer não só para uma espécie, mas você vai poder também ver como a diversidade naquele local está mudando. E isso em tempo quase real. Ou seja, grandes E essas informações não são só do teu projeto, tem coisas ali que estão. Tudo está na literatura, é isso? Não. Aqui, nesse caso aqui, é só um exemplo. Tá. Digamos que cada ponto desse seja um módulo próprio. Então aí eu vou ter essa informação gerada para todos os locais onde tem módulo próprio. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero saber, em 2018, aonde que onça foi registrada. Aí ele daria aqui todos os pontos onde ela foi registrada. E você poderia, inclusive, baixar essa informação e fazer a análise que você quiser. Isso vai também, se você quiser fazer uma análise de diversidade total, né? Então aqui é só um exemplo também, a gente não tem a capacidade de fazer isso hoje, mas é o que vai ser possível. Então, digamos que você tem a maior diversidade nessa área azul, se você fizer uma rodovia aqui no meio e a diversidade mudar naquele ponto, você vai poder ver isso no tempo real. Então, essa plataforma funcionaria como um observatório para a sociedade, para ver o que está acontecendo na Amazônia. E essa tecnologia que a gente está criando não serve só para a Amazônia. Ela pode ser implementada em qualquer bioma. Mas o objetivo, a missão desse projeto especificamente, é monitorar a Amazônia. É conseguir falar sobre o que está acontecendo com a biodiversidade da Amazônia e mostrar isso para a sociedade. Esses aqui são os equipamentos. Aqui é o módulo de áudio e aqui é o módulo visual. E vocês veem que a gente está instalando inclusive em cima da árvore. Então a gente reconhece espécies por imagem, não só embaixo, mas em cima da árvore. E aqui é porque Mamirauá está alagada agora, então a gente tem que subir as coisas. E esses são os equipamentos que a gente já tem pronto. A gente está terminando a primeira fase agora e está começando a segunda, que é exatamente ampliar a área que a gente quer estar mostrando e provar uma segunda prova de conceito, que é demonstrar que a gente consegue monitorar uma unidade inteira de dimensões amazônicas, como é Mamirauá, em tempo real. Esse aqui é o primeiro registro que a gente teve com esse equipamento, né? Ou seja, a identificação de que a espécie estava ali e o registro. E vocês vão ver que já tem inclusive várias coisas interessantes que você consegue observar aqui. Então é mais um filhote andando na trilha, né? Super atenta, procurando alimento. Você consegue ver que tem mais de um animal, porque vai mexer a câmera aqui. Embora aqui eu não tenha conseguido colocar o áudio, a gente conseguiu pelo áudio detectar outra espécie de macaco que anda junto dessa. Então a gente está conseguindo já, você imagina, com uma câmera em um momento, coletar várias informações interessantes sobre o comportamento e também sobre a presença dessa espécie. Ficam muitos bichos da aranha, das raízes da árvore. Isso é só um ponto, é o primeiro registro que a gente teve. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui o contato e o site do projeto, vocês já conseguem escutar a floresta e ver as câmeras de lá, se vocês acessarem esse site. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Primeiro, o processo de transmissão dessas imagens. Você está instalando redes de transmissão e captação, porque a abrangência espacial, imagina que no meio da floresta, você para transmitir esse som e tal, você precisa ter um rádio, vai ser via rádio, provavelmente. Vocês estão montando um sistema de antenas para captar isso? Não, o nosso sistema hoje ele tem 3 capacidades, 4 na verdade, de comunicação. Ele pode ser GSM, ele pode ser Wi-Fi normal, ou LoRa, que é uma de baixa banda, mas que é formato que a gente está
distância maior, ou satélites. Então, os pontos isolados transmitem via satélite. E esses pontos, especificamente, a gente não consegue transmitir em tempo real uma imagem via satélite. Mas aí você consegue transmitir a informação, exatamente porque os módulos já tratam a informação. Eles já identificam para você. Mas nessa área aí você tem dessas outras 3 possibilidades de cobertura, tanto Wi-Fi, outras coisas? Não, então, em Mamirauá a gente está fazendo Wi-Fi, a gente tem um módulo com GSM, 2 via satélite, e os outros são Wi-Fi. E o que vocês estão fazendo para reconhecimento tanto de som é a utilização daquela inteligência artificial, para reconhecimento de padrões e tal. Exatamente. Isso é feito no Brasil? O mundo faz isso? A parte de identificação de espécies por imagem é na UFAM e de som é na Universidade Politécnica de Catalunha. E essa parte de identificação é interessante também, porque você consegue não só, ao ponto que você tem novas espécies que são de interesse, você consegue fazer um upload para o sistema, e todos os módulos começam a reconhecer, mas você consegue também analisar a informação para trás. Então, imagina que daqui a 10 anos eu descubro uma espécie que é importante para saber o que estava acontecendo com a Amazônia, eu consigo pegar no banco de dados a informação que eu coletei e analisar essa informação para trás. Então, eu tenho informação da diversidade e daquela espécie, não só para frente, mas para trás também. E, só por curiosidade, você tem ideia da dimensão? Você tem 2 sensores, que é o de imagem e o de som. Que fração da biodiversidade vocês conseguem monitorar para esse tipo de... Então, a fração vai depender muito de quais espécies a gente inclui no sistema. Hoje a gente está com cerca de 40 espécies, mas o número é difícil de dizer, porque ele depende de quantas espécies a gente consegue identificar hoje, nós, né, ser humano, por som. Então, se a gente tiver todas as espécies, ou grande parte das espécies, com áudio e sabendo como ela a gente consegue identificar todas elas. Mas, em termos de monitoramento de biodiversidade, é importante a gente ter um número de espécies que consiga representar o que está acontecendo, né? A comunidade inteira. E a calibração dessa parte de crescimento de imagem, imagino que deve ser bem complexa, né? Porque identificar espécies, algumas espécies são muito parecidas. Não, então isso é um problema. O que a gente gera a gente gera um índice de confiabilidade, né? A gente estima um erro de cada classificação. Não consegui mostrar ali porque aquele vídeo não consegui mostrar, mas a informação vem associada a um grau de confiabilidade da identificação. A gente consegue estabelecer cortes, e o modelo fica melhor também com o tempo, conforme a gente tem mais informação. Tem muitos, tem alguns sensores desse tipo, né, tanto de som quanto de imagem, mas vocês desenvolveram um específico para esse projeto ou vocês estão usando algum comercial mesmo? Não, assim, os equipamentos componentes, a maior parte deles, se não todas elas, são off-the-shelf, né, a gente compra. Mas essa integração aqui é a primeira vez que é feita. A gente não tem hoje nenhum mecanismo no mercado que faz tudo isso que essa integração faz. É bem grande aquele disso. Na verdade, ele é maior porque ele é um protótipo. Assim, se a gente quiser reduzir ele à metade hoje, a gente já consegue fazer. Mas a gente construiu ele maior porque a gente poderia mexer nos equipamentos de campo e tudo mais. E um dos objetivos dessa segunda fase é exatamente reduzir o equipamento e melhorar ele. E esse fabricante é nacional ou é de fora? Não, os módulos foram construídos pelos parceiros. Da Austrália, construiu o módulo de visão e o acústico foi construído na Espanha. Mas a segunda fase do projeto a gente quer trazer todo esse processo para o Brasil. A gente muito provavelmente vai produzir tudo no Brasil. Tem como continuar o tamanho da população, né? Porque nada garante que não vai acontecer. Depende do animal, né? Por exemplo, no caso da onça pintada, que as marcações são individuais, são por impressão digital, você consegue contar. Mas para as outras espécies é um índice de ocupação, um índice de arrumação ativa, é o que você consegue ter. Mas isso permite monitorar espécies e diversidade ao longo do tempo. Então satisfaz o que a gente está fazendo. E já tem, inclusive, modelos matemáticos hoje para tentar prever a abundância com base só em presença em animais que não têm marcações individuais. Obrigado. Obrigado. Vou colocar outra. Agora vamos dar um microfone para a gente.
Bom, dando continuidade, agora o palestrante é o Dr. João Paulo Zé, graduado em Ciências Biológicas da Saúde pela Universidade de São Luís de São Paulo, mestre em Zoologia pelo Museu Paraense Emílio Guerra e Universidade Federal do Pará, e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é diretor técnico-científico do Instituto, né, no IELA, líder do grupo de pesquisa em ecologia de vertebrados terrestres e curador da coleção de material biológico da instituição. Atualmente também está coordenando a rede de pesquisa em diversidade, conservação e uso da fauna na Amazônia e é membro da comunidade de manejo de fauna silvestre na América Latina. Então, atua principalmente na área de pesquisa e conservação da fauna silvestre, com ênfase na fauna cinegética, ecologia e conservação de mamíferos. Obrigada, João. Obrigado. Primeiro, obrigado, André, pelo seu convite. É uma excelente oportunidade a gente falar desse tema, ambas as apresentações, mas desse tema especialmente aqui. E eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente do que eu costumo fazer. Muito por conta dessa discussão que está tendo no Brasil sobre a situação legal da caça. Né? Eu acho que vocês, talvez alguns de vocês já saibam, tem um novo projeto de lei que pretende alterar a lei de proteção à fauna, né? E com algumas mudanças bastante importantes, como, por exemplo, reconhecendo a caça de subsistência, mas dando abertura para outras atividades de caça, como caça esportiva e até mesmo comercial. Então, antes de entrar na apresentação, queria botar aqui 4 cenários de 4 imagens que representam caça e queria perguntar a vocês, quando vocês pensam em caça, no que vocês pensam? Né? Dá uma olhadinha nas imagens. Eu não vou contar, não é só para eu ter ideia, só para a gente se localizar. Todo mundo olha em volta. Sim. Quem pensa, quando pensa em caça, fala a palavra caça, quem pensa no cenário 1? Tá? Um bom conjunto de gente pensa em caça esportiva. Cenário 2, caça comercial. 3, população tradicional. 4, tá? Isso aqui chama atenção, porque isso aqui também é caça tradicional, tá? Não é comercial. Isso aqui é nas Ilhas Féroe, tá? Teoricamente, um menino só passa a ser homem se ele matar uma baleia. Então, isso também seria caracterizado como caça tradicional. Vamos olhar um segundo cenário. Mesma coisa, tá? Aí eu tirei aquele das Ilhas Féroe, que é muito fora da nossa realidade, mas o projeto de lei hoje trata basicamente de 3 cenários. Permitiria, de alguma forma, caça esportiva, né? Se, é óbvio, havendo plano de manejo específico para cada área, toda espécie e tudo mais. Caça comercial, certamente não para pele, mas eventualmente para carne. E a questão da subsistência. Tá? De novo, vou repetir a mesma pergunta. Olhando agora, depois que foi falado, quem pensa em caça como cenário 1? Mudou já. Cenário 2, caça comercial. Cenário 3. Muda bastante. Né? Uma rápida contextualizada, a gente já percebe que quando a gente discute questão de caça no país, a gente está muito longe desses cenários aqui. A gente está muito mais próximo disso. Né? Só que o discurso no entorno do projeto de lei está longe de considerar esse cenário. Né? A gente percebe isso pela forma como os grupos que estão se posicionando contra ou a favor do PL, né, estão tratando a questão. Né? Isso aqui foi da audiência pública que foi promovida aqui pela USP, pela Faculdade de Direito. Né? E de cara, é todos contra a caça. A caça para alimentação é, obviamente, desconsiderada como uma necessidade hoje de uma série de grupos, uma série de regiões aqui do Brasil. Né? Então, o posicionamento para chamar para a audiência não é vamos discutir o PL, somos contra o PL.
né? E eu quero passar uma visão diferente. Eu, particularmente, sou contra o PL, da forma como ele está escrito. Já quero deixar isso claro desde já, para não gerar nenhuma confusão. Mas o que a gente precisa é, de fato, alterar a lei de proteção à fauna. É uma lei de 1967, claramente não é adequada para a questão da proteção da fauna, porque ela simplesmente proíbe, não diz o que tem que fazer, não diz como fazer, ela impede o manejo e ela não reconhece as necessidades das populações tradicionais. Então, eu vou tentar passar algumas ideias, conceitos que eu considero importantes, tá? É uma visão minha, que existem realidades diferentes e, consequentemente, necessidades diferentes no território brasileiro, que existem potenciais de uso, bastante distintos no Brasil, né? Então, algumas regiões, se a gente falar de manejo de fauna, de fato a gente vai poder pensar no manejo, né? Em outras regiões é impossível pensar nisso, né? Que a legislação federal abarca todo o território nacional, só que características regionais devem ser consideradas e respeitadas. E a discussão sobre o tema, infelizmente, hoje ela é polarizada, né? Grupos mais fortes, e aí tá as duas coisas entre aspas, acabam sendo mais ouvidos, né? Obviamente, é muito diferente falar que uma associação comunitária no interior do Amazonas tem um posicionamento, a outra é falar que a Faculdade de Direito da USP tem um posicionamento. Então, infelizmente, hoje a discussão está polarizada. Para contextualizar, a caça provavelmente é a segunda forma mais antiga de uso de recursos naturais realizado pelo homem. A caça quase certo que a caça só foi antecedida pela coleta de frutos, folhas, tubérculos e raízes. Ainda assim, enquanto coletores, muito provavelmente parte da fauna era consumida. Só que aí não entravam os animais de grandes portes, que é o que hoje todo mundo encara como sendo caça. E na região neotropical, onde a gente está, a caça de subsistência é realizada pelos povos indígenas desde a pré-história, tá? E documentada na Amazônia desde as populações pré-incaicas, porque antes não existia registro, né? Do ponto de vista documental, descritivo, os primeiros documentos datam do século XVI, acho que o primeiro relato do Frei Carvajal, aqui na região, e desde então os relatos estão em todos os documentos históricos, né? Atualmente a caça compreende uma das mais importantes fontes de alimento, falando especificamente de proteína animal, né, para as populações humanas não urbanas da Amazônia, né? E de forma geral ungulados, roedores cardiomorfos, paca, cutia, né, primatas e aves de grande porte constituem os principais animais caçados. Quelônios é um grupo especialmente importante na região amazônica, porque além de ser uma fonte de proteína excepcional, é um bicho que pode ser guardado por muito tempo e é muito apreciado pelo seu sabor e pela quantidade de gordura que tem. Ela é realizada principalmente como fonte de alimento. Eu diria que mais do que 95% da caça realizada na área rural amazônica é para alimento. Mas também os bichos são caçados por valor medicinal, ornamental, animais de estimação, como esse da foto, e eventualmente tráfico, né? Para comércio de animais domésticos, principalmente. Felizmente, o tráfico por pele foi interrompido quase na sua totalidade quando o Brasil assinou o termo do CITES, em 1963, se eu não me engano, e depois, em 67, a Lei de Proteção à Fauna. Depois eu vou mostrar um outro gráfico que mostra o histórico de venda de pele de caça. E ainda tem a questão do controle de praga. E aqui é interessante, porque qualquer estatística de caça que vocês imaginarem, os animais que são mortos aqui não aparecem nessas estatísticas. Ou seja, qualquer estimativa que existe é superestimativa. E aqui a gente está falando muito em citacídeos, papagaios e araras, que são considerados pragas. Estamos falando nos porcos e nos roedores que também são consumidos. E alguns macacos, alguns ratos, alguns grupos específicos.
Obviamente, a importância da caça na dieta das populações varia muito de acordo com o ambiente, mas, de forma geral, ultrapassa os 30% da proteína ingerida ao longo do ano por populações rurais amazônicas. Em alguns locais, chega a ultrapassar os 50%. Ou seja, é de fato muito importante. Tá? Falar em não caçar, a gente está falando que eles vão ter metade ou até menos da proteína que eles conseguem ingerir ao longo do ano. Isso em números chama atenção. Isso aqui é um relatório feito pela Donald Scott, né, que é da Pro Life e da Care for Life International. Eles estimaram o abate, isso aqui só de primatas, macacos. Tá? Por ano, na Amazônia brasileira, são mortos entre 2,2 a 5,4 milhões de primatas são mortos por ano na Amazônia brasileira. Tá? Então, no relatório de 2007. Outras estimativas corroboram, trazem números mais impressionantes. Né? O John Hobson e a Elizabeth Bennett, em 99, estimaram o abate de, e aqui é vertebrados, tá? De animais mortos na Amazônia brasileira, em torno de 16 a 17 milhões por ano de animais. Carlos Pérez fez uma outra estimativa, uma variação bastante grande, óbvio, porque depende da base de dados que pega, mas a gente está falando entre 9,5 e 23 milhões e meio de animais por ano. Ou seja, caça é uma realidade. Bom, não é porque a lei está colocada aí, que diz que proíbe a caça, e acha que vai liberar agora, que vai mudar alguma coisa. Caça é uma realidade. Ela acontece, e ela acontece nessa ordem de grandeza. Então a gente precisa mudar alguma coisa. A lei está aí desde 1967 e nada aconteceu. Fiscalização não resolveu, controle não resolveu, né? Os cenários de caças continuam igual. E esses números, de fato, são subestimados. São muito provavelmente subestimados, eu diria, com toda certeza, subestimados. Como exemplo, tem um trabalho que a gente realiza lá, monitorando caça, só em 9 comunidades. Tá? Ao longo de 15 anos, 9 comunidades, sendo que a maior dela tem 300 pessoas só, tá? Abateu mais de 12 mil indivíduos para consumo. A gente tem milhares de comunidades ao longo da Amazônia. E isso é consumo, porque a gente acompanha dia a dia. Né? Ao longo desses anos, por exemplo, só queixadas foram 2.583 fechadas, 1.189 dias, mais 600 primatas nessas 9 comunidades. Né? E essa é a realidade local. Isso aqui é uma foto da Luísa. Né? Os bichos são caçados logo no início da manhã, normalmente ao almoço do dia. O outro dia ele sai pescar, ou ele combina as atividades pesca e caça. Né? E quando ele não consegue nada, a comida é farinha com água. Por outro lado, e a gente não pode esquecer disso, não pode fazer um discurso irresponsável dizendo que a caça não causa impacto. Né? O impacto da caça é grande e é responsável pelo declínio de várias populações de espécies em toda a Amazônia. Olha a diferença já da situação de um acampamento de caça, de caçadores comerciais. Você vê que eles montam uma estrutura, a caça é muito específica, eles tratam um animal no campo e acabam levando para comercializar nas cidades, tudo mais. É uma outra realidade. Né? E os efeitos de caça variam muito de uma região para outra. E entre as modalidades de caça, subsistência, é esse cenário aqui, e a comercial que a gente viu no slide anterior. Tá? E aí vem a coisa que é pior. O impacto da caça, ele é significativo, sim, mas se somado com a questão do desmatamento ou fragmentação do ambiente, esse impacto é potencializado inúmeras vezes. Né? Então a gente tem que tratar, de fato, uma coisa é a questão de caça subsistência para a população tradicional, que mora em regiões isoladas, bem conservadas. Outra coisa, mais importante, é o potencial de manejo, de fato, retirado desses animais da natureza, inclusive para comércio, por que não? De regiões bem conservadas ou tratar dessa região aqui. Então a gente tem
que enxergar os dois cenários e tratar disso de maneira bastante responsável. É importante lembrar, todo mundo sabe que é o arco de desmatamento, né? Mas fiquem com esse desenho do arco na cabeça, porque uns 2 slides para frente vai ser importante. E o ritmo da devastação, aqui já mostra isso, é impressionante. Isso também não é novidade, acho, para ninguém, porque está na mídia o tempo todo. A gente, qualquer site que abrir que fala de conservação, vocês vão ver desenhos parecidos com isso, né? Você vê o arco, você vê as grandes vias de acesso, qualquer rodovia nova é uma porta de entrada, e o desmatamento tende a acontecer sempre próximo disso. O que é muito interessante notar, antes de falar isso não é uma novidade para ninguém. Para a gente aqui de São Paulo, eu sou paulistano, né? Eu imagino que boa parte aqui é. Isso não é novidade, né? A gente sabe o que aconteceu com a Mata Atlântica, né? E a gente sabe o que aconteceu com a vegetação de São Paulo, vegetação nativa de São Paulo. A gente tem basicamente aqui a região da Serra do Mar conservada, alguns poucos fragmentos no interior do estado e Pontal do Paranapanema aqui, né? Que é o que a gente tem visto hoje na Amazônia, né? Só que se a gente olhar o mapa de desmatamento na Amazônia e a questão da perda de biodiversidade na Amazônia, ela de fato não está relacionada com a atividade de caça. Ela está relacionada basicamente com o abastecimento dos grandes mercados brasileiros, né? Então a perda de diversidade ou tem muito a ver com pecuária, né? Ou tem muito a ver com a questão madeireira e agrícola, né? Antes se falava que o solo da região amazônica era muito pobre e tudo mais. Vai alguém dar uma olhada no tamanho do porto da Cargill, que tem lá em Santarém. Tudo bem que é uma parte de Mato Grosso, né? Eles estão levando lá para cima. Mas é muito impressionante a entrada de soja, de pecuária e a questão madeireira no Amazônia, né? Não é igual, não é diferente em nenhum dos estados. Só que aí tem uma coisinha interessante que eu quero notar. Você vê que a frente de desmatamento é muito grande, que vai entrando de fato, mas só que sobram algumas ilhas, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é Goiás, aqui é Mato Grosso, né? Aqui é Rondônia. Você vê que tem ilhas. E quem são essas ilhas? É justamente a população tradicional que utiliza a fauna para alimentação. Então, se alguém está segurando a questão se a conservação da fauna ainda é possível, é justamente por conta dessas populações. Infelizmente, o governo atual, e até o anterior, mas o atual é muito marcante, tem feito o quê? Ele tem transformado o que era unidade de conservação em área de uso, né? Porque não tem mais para onde crescer. Não tem mais para onde crescer. Então o processo é inverso. Para que eu vou valorizar a floresta em pé? Manejo de fauna é uma possibilidade, né? Manejo de espécies madeireiras e não madeireiras é uma possibilidade. Eu posso valorizar a floresta de uma forma que é manter ela em pé e tirar recursos de maneira sustentável, a partir de manejo, com base em bastante pesquisa, tem que ter muito dado científico para isso, não é fazer de forma irresponsável, né? Mas a outra forma é simplesmente você transformar o que é uma unidade de conservação numa área de uso e fazer conversão pura e simples, que aí tem incentivo. Uma outra coisa que tem, esse é um outro exemplo. Isso aqui é a Pontinha Tocantins, tá? A área onde ocorre uma das espécies mais ameaçadas atualmente. Hoje ele está vulnerável nessa região. É um Quiropotes, né? Cuxu, o nome popular, na região. Obviamente, ele foi extinto toda essa área. Aonde ele existe? Aqui. Isso aqui é uma reserva extrativista, aí o pessoal caça aí. É uma das poucas áreas que ainda ocorre esse animal. O interessante é que o grupo que está aqui está sendo culpado por ele estar vulnerável, porque eles usam o bicho. Só que o bicho só existe lá onde ele sempre foi usado. Todo o entorno aqui está culpando a população tradicional
pelo fato da espécie estar vulnerável. Isso chama muita atenção. Né? E aí eu quero mostrar um outro dado que é bastante interessante. Que mesmo se a gente considerar desmatamento ilegal zero no país, zero, tá? A projeção de desmatamento legal até 2030 é de 19 milhões de hectares. É isso que vocês estão vendo em vermelho. Isso para abastecer basicamente a cidade. Né? Então chama atenção. Dá para ver claramente que essa discussão é polarizada e que alguma coisa está por trás. Então, a gente está tratando do quê? De desmatamento legal. Agora eu estou falando de conversão de habitat legal para gado, né? Conversão de habitat legal para agricultura, de forma geral, ou de uso tradicional. Olha aqui que marcado. Por populações tradicionais e tudo mais. Onde, de um lado, você tem caça, subsistência que pode ou não ser regulamentada, e do outro lado você tem uma foto muito linda, né? Quem não quer? Eu quero. Né? E uma coisa que gera divisa para o país. Né? Eu não estou falando que um lado está certo e o outro está errado. Eu estou falando que a discussão, a base da discussão hoje é essa. Né? E é difícil você encarar uma situação dessa como natural. Ninguém aqui, talvez poucas pessoas tiveram a experiência de caçar um bicho. Comer primata é uma coisa que é muito difícil para alguém que nasceu em São Paulo. Entendeu? Eu fui entender isso anos depois de morar no Amazonas. Então isso é para você. E a gente faz isso no supermercado. Né? E aí o que chama a atenção dessa polarização do discurso é que praticamente todos os sites ou as pessoas que estão se movimentando contra utilizam como imagem contra a caça as espécies que são muito carismáticas. A gente está falando de onça, ou de guará, mico-leão dourado, mas que de fato não são as que são importantes para a alimentação local. Em nenhum momento, quando a gente pensa em manejo de caça ou quando a gente pensa em subsistência, a gente está falando desses grupos. Né? Então a gente tem que, de novo, repensar e olhar essa questão com cuidado. Esse site me chamou muita atenção, porque está lá falando exatamente da mesa redonda da USP. Eu achei isso por acaso, 2 dias atrás, antes de vir para cá. E a página de entrada dela é uma receita de trufa vegana. Né? Eu queria ver venda de trufa vegana no interior do Amazonas. Eu juro que queria ver. Isso me chamou muita atenção, muita atenção. É óbvio, tem outras coisas envolvidas aqui. Eu não estou falando mal de nenhuma intenção desse tipo, mas isso chama atenção. Porque claramente são realidades diferentes e usar uma foto do mico-leão dourado que não é alvo para falar sobre esse projeto de lei, existe uma intenção de direcionamento do discurso. Tá? Eu quero chamar a atenção para outros 2 aspectos importantes. A questão do desmatamento está muito associada ao deslocamento das populações que tradicionalmente utilizam as áreas. E num cenário mais terrível, vou falar assim, num pior cenário, a escravidão humana. Tá? Isso aqui é triste, mas é importante a gente olhar. Se a gente olhar no mapa aonde está o maior índice de probabilidade de escravidão, isso é hoje, atual, tá? Das populações, são as principais áreas de desmatamento do país. Vocês vão ver, vocês enxergam o Arco, tá? O Pantanal e o Cerrado. Do outro lado, índice de vulnerabilidade ao aliciamento. A gente está falando especificamente das áreas mais conservadas da Amazônia e da Caatinga, do Sertão, que são os 2 biomas mais conservados do país. Só que é onde as populações têm menos acesso a recurso e, consequentemente,
estão mais vulneráveis a essa situação. E a outra questão, é o que o Emiliano já citou, a questão dos grandes empreendimentos, que é tratado como uma necessidade nacional, né? E a gente é acostumado a ver essas fotos lindas, esses desenhos super bonitos, mas a realidade não é exatamente essa. Essa aqui é Belo Monte, né? Só que se a gente olhar Belo Monte de um outro ponto de vista, na verdade a gente está vendo isso. Né? A área impactada é imensa, e se a gente olhar em números, né, fala, não, mas levou recurso para a região, as pessoas da região receberam casa, de fato, estão morando assim. Né? A população praticamente dobrou, de 98 mil passou para 170 mil em Altamira, os assassinatos obviamente dobrou, reprovação escolar é acima de 40%, evasão escolar é acima de 57%, os preços aluguéis cresceram 3.000%, os acidentes de 44% e qualquer estatística por aí vai. Porque o desenvolvimento chega de qualquer jeito, é jogado, se faz um monte de... mas investimos 2 bilhões em casas. Tenta morar aqui. Né? E a energia, de fato, é por esse país. E quando a gente for olhar o quadro geral, no planeta inteiro, tá? Das espécies de fato ameaçadas por caça, tá? As que são principalmente ameaçadas por caça, não são espécies que ocorrem em território brasileiro. Tá? Tem grupos inteiros. Está difícil de ler, é pequenininho. Aqui é o polidota, que é pangolim, não sei se vocês conhecem. Tá? 100% das espécies são ameaçadas por caça. Alguns poucos primatas brasileiros são de fato ameaçados por caça. A grande ameaça de mamíferos está relacionada a outro tipo de impacto no meio. E é basicamente o que eu citei anteriormente. Tá? Então, nos últimos 30 anos, tem um debate científico bastante grande e acirrado sobre sustentabilidade de caça. Os primeiros estudos falam que a caça vai acabar com os animais dentro da floresta, só que mais recentemente tem um monte de estudo falando que o manejo é possível. Né? Só que do ponto de vista jurídico das populações tradicionais, as populações tradicionais amazônicas ainda vivem sob o estado de segurança jurídica alimentar, desde a Lei de Proteção à Fauna. Mesmo com estudos mais recentes dizendo que o manejo é possível, a gente não conseguiu avançar nisso. E existe um arcabouço legal que é bastante interessante e importante, que trata do direito dessas populações. Né? Então, onde está isso? Né? Está na Lei de Fauna, que é a que está em discussão agora no momento, que é para ser alterada. No seu artigo primeiro artigo da lei, fala que se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão pode ser estabelecida e regulamentada pelo Poder Público Federal. O primeiro artigo fala isso, e até hoje a gente não conseguiu avançar nisso. Só que, por outro lado, ele proíbe o exercício da caça profissional e o comércio. Então, no mínimo, o manejo para a subsistência poderia ser realizado. Eu iria além. Eu diria que a gente tem que mudar a lei mesmo, de fato, e permitir o manejo em caráter comercial. Porque o que a lei fala é que os espécimes provenientes de criadouros, eles podem ser legalizados, e não extração da natureza. Né? E o manejo de população silvestre em si, população natural mesmo, é possível. Já é realizado em uma série de países, e eu vou falar um pouquinho do exemplo do jacaré no Brasil, que virou peixe. Né? Isso aqui é o exemplo, o histórico de comércio de pele no Brasil ao longo dos últimos, desde 1920 mais ou menos, a gente tem séries históricas. Você vê que todas as séries históricas morrem aqui em 67, quando saiu essa lei. É por isso que eu coloquei essa imagem aqui. O comércio de pele continuou, obviamente, tanto que tem estatística de preço posterior, né? E os preços disparam aqui. Porque aqui foi assinado o CITES, proibindo o comércio internacional, aqui foi a Lei de Proteção à Fauna, o preço dispara, só que a estatística nossa para. Porque aí é claramente comércio legal. Aí depois de um tempo, a coisa séria, essa coisa muito. Né? E os picos são de pele. Tá? Primeira Guerra Mundial, e depois, num segundo momento, a gente tem normalmente 2 picos. Né?
Primeira Guerra Mundial e depois a questão do boom das roupas de pele no mundo. E aí, quando a gente trata aqui da questão só dos criadores, o que a gente vê é que a caça tradicional é tratada como crime e criador é basicamente produto de luxo. Por favor, visitem o Mercado Municipal de São Paulo. Tem uma loja lá que eu adoro, que vende carne de animais silvestres. O preço da PAC, vocês me ajudam a lembrar? 390? É, quase 400. R$390 ao quilo da PAC. É a mais cara. Os outros são de 70, 80, R$90 o quilo. Tá? Então, é para abastecer um mercado livre. E no que compete a direito, então está na Lei de Proteção à Fauna, que pode ser regulamentado. A Constituição Federal diz que todos têm direito à vida. Óbvio que isso inclui alimentação. E mais à frente, na nossa Constituição, diz que compete à União e aos Estados, tá, o direito de legislar concorrentemente sobre caça. Então, caça recorrentemente aparece na nossa lei como uma atividade passível de ser realizada e eu acredito que deve ser permanente. A Constituição Federal. Você vê a Constituição do Estado do Amazonas. A de São Paulo diz a mesma coisa. Tá? Só que, de fato, o que acontece é que acho que o direito dos índios, povos indígenas, isso se tiver, de fato, com a terra regulamentada certinho, é que são respeitados. Né? A lei do Estatuto do Índio, o decreto da OIT e o PNGAT garantem, de fato, o uso da fauna silvestre para essas populações. Já a caça subsistência realizada por outros povos só aparece, e eu tenho até medo de chamar de caça subsistência, né? na Lei de Crimes Ambientais, que trata de crime. Não é uma lei que trata de manejo, de proteção à fauna, não trata de nada. Na lei que trata de crime, vai aparecer lá em 98, falando que não é crime o abate do animal quando é realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Isso claramente não caracteriza a caça de subsistência. Então a gente precisa mudar alguma coisa. A gente já teve algum avanço? Sim. Pelo menos acho que a cabeça das pessoas tem mudado um pouco e a gente tem tentado tratar essa questão de uma forma um pouco diferente. No Estatuto do Desarmamento surge pela primeira vez na legislação brasileira o termo subsistência. No Estatuto do Desarmamento. Engraçado, né? Que ele cria a figura do caçador. Tá? Ele diz que o residente de áreas rurais com maior de 25 anos que dependem do emprego de arma de fogo para alimentação, ele pode ter arma. E aí parou. Não aparece mais na nossa lei nada que trata de subsistência. Tiveram 3 tentativas de mudar a lei de proteção à fauna. Essa que está ocorrendo no momento não é a primeira. Tá? Eu acompanhei esses 3 processos. Inclusive estava na discussão onde a gente escreveu um projeto de lei nessa reunião aqui do CASAR, né? Um em 2003, 2 em 2004. Dá para notar que todos são diretamente posterior a quando falou subsistência na lei de desarmamento. A primeira lei que foi promulgada que falou subsistência, 3 projetos saíram em cima do outro. Os 3 foram parados. E a discussão ficou parada até hoje. Né? Nesse meio do caminho a gente teve um outro avanço, que foi transformar jacaré em peixe. Hoje o manejo de jacaré é possível no Brasil, manejo de população silvestre, não estou falando de criador. Tá? Tem uma lei estadual, uma lei do Estado do Amazonas que permite o manejo de jacarés, depois saiu a federal e já saiu um processo do MAPA, que trata da questão sanitária de jacarés e tudo mais. Então, jacaré pode ser manejado, só que como a lei de proteção à fauna diz que comércio de animal silvestre proveniente de natureza proibida, o que eles falaram? Eles estão tratando o jacaré como pescado. O jacaré deixa de ser fauna, de acordo com a natureza. E aí sai a lei do colato, que obviamente não é adequada, tá? Mas que a gente precisa discutir ela para ter um texto melhor.
Não adianta a gente levar essa, porque depois vai demorar mais 10 anos, como aconteceu das de 2003 e 2004, para aparecer outro. Né? A gente precisa abrir esse debate, a gente precisa, eu vou até pular esse slide, a gente precisa de um debate mais inclusivo, mais abrangente, tem que considerar o funcionamento da academia, e a academia que eu estou falando, os especialistas no tema, tá? O pessoal que trabalha com caça, o pessoal que trabalha com ecologia dos animais silvestres, o pessoal que sabe quais são os estoques que existem, onde se pode, onde não se pode manejar, tá? Mas também considerando a opinião daqueles que dependem da caça para alimentação, além dos outros setores da sociedade, seus representantes. Gente, acho que é um posicionamento muito mais político que eu trouxe aqui para vocês, com uma chuva de informações, e a gente, se quiser, pode discutir alguma coisa aqui, mas e aprofundar mais para frente, a gente pode trocar e-mail. Acho que é isso, gente. Obrigado. Perguntas? Eu queria saber assim, existe algum projeto bem encaminhado atualmente, que grupo, porque na verdade assim, do discurso que você fez, eu fico vendo desde dentro do ICMBio posições pessoas que estão de um lado e do outro, e quer dizer, as forças são muito diversas, né? Essa questão da caça, eu concordo com o que você disse aí, mas eu fico imaginando o urbano e da proteção animal e vai fazer uma oposição àquilo que aconteceu em São Francisco, vai se reproduzir de uma maneira terrível. Quer dizer, existe algum grupo que está organizando de maneira consistente, com argumentos? Quem que está encabeçando isso? Essa discussão é um cenário meio difuso, né, com várias ideias aparecendo, mas... Sim. Eu acho que a discussão não tem ninguém organizando. Não, a discussão, o que está acontecendo é que diferentes opiniões estão pipocando, né? A gente se organizou dentro do Brasil na que a gente está chamando de Rede Fauna, um conjunto de instituições, de pesquisadores que têm uma visão alinhada para essa questão do manejo, né? A liberação da caça, o manejo, e a gente está tentando se posicionar nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, outras instituições estão se posicionando contra ou a favor. Mas não existe uma organização no Brasil da discussão. Só que, como está tudo pipocando, acho que aconteceram dois processos interessantes. O MMA deu uma abertura para a gente e lá fazer um alinhamento do que existe disponível de conhecimento do grupo deles. A gente não conseguiu fazer ainda, mas a gente está tentando agendar para o segundo semestre. A ideia é chamar todos os técnicos, juristas, todo mundo dentro do MMA, para a gente tratar da questão, o que é a subsistência, o que é caça esportiva, o que é tráfico, o que é ilegal, o que não é, e tratar disso do ponto de vista de conhecimento acadêmico. Isso é interessante. E como todo mundo reclamou do projeto de lei, disseram que vão de fato abrir a discussão, vão fazer uma audiência pública mesmo, um espaço de discussão. Se isso vai acontecer ou não, não sei. Se acontecer, não vai ser nesse ano. Esse ano é ano de eleição. Ninguém vai dar cara para tratar do tema. Eu queria te perguntar, nenhuma força política tem isso com plataforma clara? Não. Que eu saiba, não. O Valdir Colato é claramente da bancada do Brasil Ruralista. Ele tem interesse específico, aparentemente, em duas coisas. O primeiro, a base do discurso, é controle de praga em roças e em produção. Tá? No caso do Brasil. Né? O segundo, aparentemente, é a caça esportiva. E aí, como entrou a questão da caça subsistência? Ele não tinha como não entrar, a temática era essa, né? Ele ganhou algum apoio de algumas instituições, mas mesmo instituições que trabalham com população tradicional estão se posicionando contra, porque tem essa visão da bancada. Então não está organizado. O projeto de lei está aí, já tem 2 anos.
não tramita com facilidade, não deixa de receber posicionamento contrário. E o que eu acho é que a gente tem que começar a fortalecer o discurso. Por isso que eu trouxe esse discurso para cá. A gente tem que fortalecer o discurso para, de fato, quando acontecer alguma coisa, os grupos que trabalham nessa questão, eu acredito muito que este grupo aqui é importante. Porque se a gente for falar de manejo, não é só a reciclagem animal da natureza, a gente tem que falar de sanidade, a gente tem que falar como isso entra no mercado, a gente tem que falar de uma série de questões. Né? Então, a gente tem que organizar o discurso para se posicionar na medida que for possível. Quando você fala disso, tem que existir toda uma estrutura de monitoramento, de fiscalização, de acompanhamento de fauna e tal. E você pensou, vocês pensarem em quem assumiria esse papel? Que seria o CNI? Os órgãos reguladores são os mesmos. Né? Quando você fala em retirada de animal silvestre da natureza, seja para ir com o criador, ou seja para ir para abate direto, a gente está falando uma licença do Ministério do Meio Ambiente sem. O caso do jacaré é muito característico. A lei sabe que desde 2011 é possível manejar jacaré no país. População silvestre. Vamos esquecer criação. Criação já acontece um monte de vezes. População silvestre. Acontece só hoje, só acontece em Rondônia, fugiu não. Em Rondônia, onde por compensação ambiental de uma hidrelétrica, eles construíram um abatedouro lá para a comunidade e eles conseguiram fazer. E nenhum outro local mais. Em Maneiró a gente tenta desde então. E não acontece, não é por questões nem biológicas, nem de órgão regulador. As licenças é fácil. Não acontece porque não existe infraestrutura para abate e para comércio. A gente está tentando construir uma planta de abate remoto flutuante para funcionar como abatedouro no interior do Amazonas, para poder abater o bicho e depois escoar. Então os entraves são outros. Os órgãos reguladores seriam os mesmos. Você acha que esses reguladores teriam pé, no sentido de, na hora que eu tenho um abatedouro montado e uma estrutura para funcionar... Quem emite a licença é MMA e ICMBio, para o abate. Mas isso você acha que vai ser uma coisa... Estou pensando aqui. Se isso vai ser algo burocrático, ou se vai ter alguém capaz de monitorar efetivamente. Porque uma coisa é você ter alguém emitindo licença, e outra coisa é você acompanhar o impacto que isso está tendo de uma maneira real. Como é que você vê isso? O que eu vejo é o seguinte, hoje a gente não tem regulamentação para isso, porque a lei não permite. O que a gente precisa é que a lei permita que o manejo seja realizado. E aí vai ter que sair regulamentação específica. Vai ter que ter uma regulamentação, como tem a jacaré, vai ter que ter uma copaca, vai ter que ter uma fechada. Não vai ser um pouco. Vai ter que haver regulamentações específicas. É um processo burocrático? Sem dúvida nenhuma. Mas para alguns bichos a gente já sabe que é possível. Não é difícil a gente construir cotas, construir contagens. Existem métodos adequados para isso. Eu acho que no primeiro momento a caça tem que ser manejada para a subsistência, para a alimentação. Porque mesmo nos locais onde tem alimentação a gente nota declínio de população. E até isso é legal. Mas é para saciar a fome, deixa. Não, mas está declinando, por que não manejar? Se você for criar um projeto hoje de manejo para ajudar nessa situação, você vai ser feito. É uma situação meio ridícula. Né? Você diz para fome, tudo bem, então vamos manejar só para alimentação nessa localidade, então vamos propor um projeto de manejo, mas você pode ser preso porque você está propondo manejo, uma coisa que não vai fazer. Então acho que os passos são esses. Mudança da lei, abertura, criar processo de regulamentação, e aí o resto vai ser natural. Porque foi assim madeira, foi assim pensado. Né? Inclusive para espécies que estavam ameaçadas e protegidas ou proibidas, como o pirarucu. Pirarucu no estado do Amazonas é proibido pescar, ponto. A gente, com pesquisa, conseguiu provar que era possível compacto e a cota tirar tudo mais. O manejo acontece hoje, ele espalhou para a Amazônia inteira. Outros estados, ou até países que permitiam a pesca de pirarucu fora do período de defesa, começaram a adotar o mesmo sistema de manejo, né, que o Emiliano citou anteriormente, que funciona. As populações começam a se recuperar, então eles começaram a adotar também. E esse eu acho que é um processo natural. Né? O Peru, do lado, já está
manejando fauna há algum tempo, então tem as experiências lá que são bastante exitosas. O Paraguai, neste ano, está propondo uma lei, um conjunto de leis, bastante grande, na verdade, para manejo de fauna. A Argentina já se posicionou para manejo de fauna e a gente cisne não surge. Fácil, mas... E mesmo se permitir hoje, é impossível implementar. Porque por mais que do ponto de vista biológico seja possível, e do ponto de vista legal seja possível, do ponto de vista de legislação sanitária é impossível nos próximos 10 anos. Nossa. Exato, existe um gargalo de infraestrutura e de informação que a gente vai ter que resolver. E é isso que vocês. Não sou eu. Eu vou resolver a parte de montar bichinho. São vocês que vão ter que resolver, porque existe um mercado, de fato. O jacaré está ali, ó. Uma lei pronta, tudo pronto e não está acontecendo. Até medo, né? O medo é que se não está bom, pode ser que às vezes você quer melhorar, às vezes eles pioram fazendo as coisas. Como se não se discute claramente, não se resolve uma série de gargalos. E por conta da discussão está tão pulverizada, e num país do jeito que está hoje, onde as pessoas não argumentam nada, todo mundo está brigando um com o outro, tem muito medo O que mais me chama a atenção é assim, a gente tem uma estimativa de 20 milhões de animais sendo abatidos na Amazônia. A gente tem um arco comendo aqui. A gente está perdendo a área verde. A gente tem uma estimativa de pelo menos 20 milhões de animais sendo mortos por ano. Ninguém leva isso em consideração. O pessoal está falando, salve os bichinhos. Tem que salvar, tá? Mas esse discurso não vai impedir nem que os 20 milhões deixem de ser abatidos, nem que o arco continue apertando. Vamos manejar. E eu estou falando de manejo. Né? Vamos criar regras de uso. Pode usar aonde? Quem sabe a gente consegue transformar esse 2018? Quem sabe a gente consegue falar que essa área pode ou você não pode? Quem sabe se isso tiver caráter comercial, alguém põe o olho e fala, olha, vale a pena investir em fiscalização e controle. Porque enquanto não gera divisa para o Estado, enquanto é uma coisa que a população, que você não vê, é uma população que não existe, você vê na novela. Enquanto a população que você não vê é a que usa, é a que depende disso, ninguém vai dar atenção. A gente precisa tratar essa questão de outra Perguntas? Ninguém? Deixar alguma coisa? Então, eu só queria agradecer a vinda de vocês, foi muito legal. Que bom que deu certo, né, de vocês dois estarem passando por aqui. Mas o esforço não é muito pequeno, mas está ocorrendo, né, de novo. E quem sabe no futuro a gente possa fazer mais encontros como esse. Né? Espero ser o primeiro de muitos outros. Vamos lá. A gente tem uma porta-voz aqui. Obrigado.